Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Chegamos com mano a mano, Santos e Palmeiras. Neste sábado a bola vai rolar na Vila Belmiro às 21 horas para o Clássico da Saudade. De um lado o Peixe brigando contra o rebaixamento, do outro, Palmeiras brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E claro que vamos fazer o mano a mano para saber quem tem o melhor time. O Santos ou o Palmeiras? Quem será que tem o melhor 11? Vamos, claro, discutir aqui, debater. Já estou ao lado dele, Thiago Jordão, El Bigodinho. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Depende do horário que a galera tá vendo. Tudo bem contigo, Jordão? Tudo ótimo, Marcão. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo. E assim, vamos com esse mano a mano do Clássico da Saudade, Marcão. E que saudade eu estou das vitórias, dos triunfos, dos êxitos dentro de campo, Marcão. Santos Futebol Clube ganha só esse sábado e eu falo o que eu sinto ou não por você. Ah, Santos Futebol Clube. Ganha sabadão, peixe. Ganha sabadão, Santos Futebol Clube. Jordão, vamos começar pelo gol. Vamos começar pelos arqueiros. Vamos começar pelos goleiros, Jordão. Vamos começar pelos goleiros. De um lado nós temos Gabriel Brazão e do outro nós temos o Carlos Miguel. O Brazão, que tem 25 anos de idade, são 32 jogos para ele no Brasileirão, com 48 gols sofridos e 6 jogos sem ser vazado. Já o Carlos Miguel, ele tem 27 anos de idade, são 5 partidas para ele com a camisa do Palmeiras neste Brasileiro, 8 gols sofridos e 4 partidas sem sofrer gols. Quem leva melhor nesse mano a mano? Olha, meu caro Jordão, no mano a mano, dia 6 de novembro, na partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, eu votei no Gabriel Brazão. O Carlos Miguel é um baita de um goleiro, talvez o goleiro mais alto do futebol brasileiro entre as 20 equipes que disputam a Série A. O Carlos Miguel é titular nesse momento no lugar do Everton, que está machucado e só volta na temporada 2026. É um bom goleiro, não foi bem no futebol inglês, é verdade. E o Brazão é um goleiro que, para mim, é um grande goleiro, mas tem caído muito de rendimento, Jordão. O Brazão realmente tem caído de rendimento nos últimos jogos, tem mostrado uma certa insegurança e, pelo momento, eu vou ficar com o goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, Jordão. Nesse momento, eu acho que o Brazão caiu de rendimento. Eu sou um grande defensor do Brazão. Para mim, o Brazão é um goleiro com potencial de seleção brasileira, mas eu preciso votar de acordo com o momento. De acordo com o momento. E não olhando somente o potencial. Eu acho que, nesse momento, o Carlos Miguel tem passado mais tranquilidade à defesa do Palmeiras do que tem passado o Gabriel Brazão. Então eu fico com o grandalhão Carlos Miguel do Palmeiras. Carlos Miguel, que tem mais de 2 metros, um verdadeiro arranha-céu no gol do Palmeiras, Marcão. E assim, aqui eu vou votar também no Carlos Miguel, porque o Brazão, até nessa última semana, ele já decaiu, Marcão. No meu ponto de vista ali, ele não teve a melhor decisão em sair do gol no escanteio contra o Flamengo. E assim, quando a gente olha que o Carlos Miguel, de 5 jogos, ele só tomou gol, ele ficou sem tomar gol, Marcão, em 4 ocasiões, é muita coisa, né? Então, assim, aqui o meu voto também vai ficar por conta do goleiro Carlos Miguel pelo momento do jogador. Eu vejo que, por mais que a defesa do Palmeiras ajude, ele ainda assim tem sido mais seguro em alguns lances do que propriamente o goleiro Gabriel Brazão. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. 1-0 para o Palmeiras no mano a mano. 1-0, lembrando que o Palmeiras vai com time alternativo, né? Vai com um time alternativo, considerando que tem mais de 8 jogadores que estão fora devido às convocações da data FIFA. Palmeiras sem o Gomes, o Palmeiras sem o Piquerez, Palmeiras sem Emiliano Martínez, Palmeiras também sem o Andréas Pereira, Vitor Roque. Palmeiras com muitos desfalques para o clássico contra o Santos. Vamos ao segundo mano a mano. Meu caro Thiago Jordão, lateral pela direita.
Vamos à lateral pela direita, Marcão, e esse embate é entre Igor Vinícius e Kelvin. O jogador santista Igor Vinícius, de 28 anos de idade, que tem 18 jogos, 2 desarmes e nenhuma assistência ainda no Campeonato Brasileiro. Já o Kelvin, de 24 anos, ele tem 10 partidas, com média de um desarme por jogo e além de ter distribuído 2 assistências, Marcão. Nesse lado aí, Igor Vinícius ou o lateral direito Kelvin? Ah, aqui é barbada, Jordão. O Kelvin, muito mais jogador que o Igor. O Igor é um lateral que a gente já dizia sobre isso, né, Jordão? Não deveria sequer ter sido contratado pelo Santos Futebol Clube. O Santos tirou um problema do Morumbi e trouxe para a Vila Belmiro. A verdade é essa, né? O Santos tirou um problema do Morumbi e trouxe o problema para a Vila Belmiro, que é o caso do Igor Vinícius. 3 anos de contrato, um lateral muito mediano para ser razoável com ele, um lateral que não dá tranquilidade ao torcedor, não dá segurança defensiva e ofensivamente aquele jogador que corre, pedala e nada, o Igor Vinícius. Então, Kelvin, para mim o Kelvin é um jogador mais completo, para mim o Kelvin é um jogador melhor taticamente, é um lateral ofensivamente superior ao Igor Vinícius e mais equilibrado na defesa. Portanto, Kelvin, jogador do Palmeiras. Essa daqui, pra mim, Marcão, é muito fácil. Kelvin também, porque ele tem mais potencial que o Igor Vinícius. Claro, ele é mais jovem. É um jogador que, na minha opinião, ele marca melhor do que o Igor Vinícius. E o apoio é infinitas vezes melhor do que a do Igor, Marcão. Não à toa, o Kelvin já tem 2 assistências em 10 partidas. O Igor Vinícius, em 18 no Campeonato Brasileiro, não conseguiu contribuir com assistências, Marcão. Então aqui eu voto no Kelvin até com uma certa facilidade. Eu gostaria muito de que nós tivéssemos um lateral com pelo menos 80% da capacidade do lateral alviverde. Tá aí o Thiago Bigodinho Jordão, 2-0 para o Palmeiras no mano a mano. Vamos a mais um mano a mano. Ih, rapaz. Zé Ivaldo versus Murilo. Zé Ivaldo versus Murilo, Marcão. 2 jogadores de 28 anos de idade. Começando com o Zé Ivaldo, que ele tem 16 jogos no Campeonato Brasileiro, média de 5 cortes por jogo e 3 partidas sem ser vazado. Já o Murilo, ele tem 16 partidas no Brasileirão também, porém com média de 3 cortes por jogo e outras 4 partidas ele passou sem ser vazado. Jordão, olha, não dá para o Zé Ivaldo. Murilo é um belíssimo zagueiro. Para mim, um zagueiro superior, né? O Zé Ivaldo é um zagueiro que ainda sequer, né, conseguiu ser unanimidade entre os zagueiros do Santos Futebol Clube. Não é titular absoluto. O Santos ainda tem dúvidas se vai comprar o Zé Ivaldo junto ao Cruzeiro no final do ano. Ele tem passe fixado em US$ 1,5 milhão. Eu fico com o Murilo. Murilo é mais jogador, até com uma certa vantagem comparado ao Zé Ivaldo. Eu nem acho o Zé Ivaldo horroroso, mas eu acho o Murilo muito bom zagueiro. Portanto, Murilo, Jordão. Essa daí não dá para o Zé Ivaldo, Marcão. Eu vejo que o Murilo é melhor do que ele em todos os aspectos do jogo. Ele é melhor na bola aérea defensiva, acredito que ele seja melhor também na bola aérea ofensiva. No jogo pelo chão, eu vejo que o Murilo ele é um zagueiro mais móvel, inclusive, e que tem melhor precisão nos desarmes. O Zé Ivaldo, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, ele não conseguiu, da última quinta-feira, ele não conseguiu vencer um duelo ali físico com o jogador Flaco Lopes. E o Murilo, eu vejo que, além do mais, ele também é mais forte, mais parrudo do que o zagueiro do Santos, Marcão. Aqui eu voto também no Murilo e o Palmeiras já abriu 3 no marcador. Ah, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho, aqui no canal Varanda Futebol Debate. 3-0 para o Palmeiras no mano a mano. Vamos ao zagueiro pelo lado esquerdo, hein? Luan Pérez versus Mikael, meu caro Thiago Jordão. Vamos aos zagueiros que jogam do lado esquerdo. O Luan Pérez, que tem 31 anos de idade, versus o Mikael, de 25. Começando com o zagueiro santista, são 22 jogos para ele no Brasileirão, com médias de 6 cortes por jogo e também 5 partidas em que ele atuou e o Santos não sofreu gols. Já o Mikael, são 13 partidas para ele no Campeonato Brasileiro, também com média de 6 cortes por partida, e com relação a partidas em que o Alviverde não tomou gol com ele, são apenas 3 no Brasileirão. Jordão, aqui o primeiro ponto do Santos na minha análise. Luan Pérez, acho que o ponto fraco do Palmeiras pro jogo deste sábado é o Mikael, é o lado esquerdo. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do lateral do Palmeiras
pelo lado esquerdo. Eu acho que o Santos pode se aproveitar. O Mikael, para mim, é um zagueiro regular. Para mim, é um zagueiro ali abaixo do Luan Pérez. Por mais que o Luan Pérez não viva um grande momento, né? Ele que, aliás, Jordão, treinou pouco esta semana, né? Por conta do protocolo de concussão. Ele que teve um choque na cabeça na partida contra o Flamengo. Mas eu sou mais o Luan Pérez. Não faz uma temporada espetacular. Eu acho que ele paga um pouco da conta do elenco ruim do Santos Futebol Clube, do meio-campo que talvez não marca tão bem e acaba de alguma forma sobrando lá para nossa defesa, e o Luan Pérez acaba pagando essa conta também. Mas o Luan é um dos jogadores mais regulares desse time do Santos, portanto eu fico com o zagueiro do Peixe, Luan Pérez, contra o zagueiro palmeirense. Vou votar no Luan Pérez também, Marcão. Por mais que eu veja que o Luan Pérez ele tenha decaído um pouquinho nos últimos 2 jogos, o Mikael, o torcedor palmeirense, tem calafrios quando ele entra em campo, Marcão. Essa que é a grande verdade. Ele não conseguiu desempenhar muito bem desde o retorno do Mundial de Clubes, quando o Palmeiras acabou sendo eliminado pela equipe do Chelsea. E o Mikael é um jogador que traz muita instabilidade para a defesa. É só comparar. Por exemplo, quando joga o Mikael, o Palmeiras, das 13 partidas que ele atuou, tomou gol em 10. Com outros zagueiros, a história já é um pouquinho diferente, Marcão. Então, aqui pra mim, eu vou votar também no Luan Pérez. Vejo que é mais seguro e que vive uma fase superior à do zagueiro alviverde. 3-1, primeiro ponto do Santos Futebol Clube no mano a mano. Vamos agora a mais um mano a mano, Jordão, lateral pela esquerda. O lateral esquerdo está em pauta nesse momento, Jordão. Chegamos na lateral esquerda, estamos falando de 2 atletas jovens, porque de um lado nós temos o Souza e do outro nós temos o Jefité. O Souza que tem 18 jogos no Brasileirão, médias de 1,7 desarmes por partida, e ele já contribuiu com 2 assistências para o Alvinegro Praiano. Já o Jefité, ele tem 7 jogos no Campeonato Brasileiro, com média de 0,9 desarmes por jogo, e ele ainda não contribuiu com passes a gol para a equipe alviverde. Jordão, aqui eu poderia justificar meu voto no Souza somente pelos números apresentados. Souza é um jogador mais importante e tem jogado mais do que o Jefité nesse comparativo. Os números do Souza também são melhores. E eu dizia que o Santos pode se aproveitar da fragilidade do lado esquerdo da defesa do Palmeiras, justamente também pelo Jefité, que é um jogador que até agora não é unanimidade no Palmeiras. A torcida tem uma certa desconfiança sobre o Jefité. E o Souza é um dos melhores jogadores, tecnicamente falando, do Santos Futebol Clube. Então, eu fico com o garoto Souza. Teve uma caída de rendimento nos últimos jogos, não foi bem na partida contra o Flamengo, mas eu acho que jogando em casa, com o apoio do torcedor, o Souza pode ser muito importante, principalmente olhando do ponto de vista ofensivo, Jordão. Portanto, Souza nesse duelo sobre o Jefité. Vou votar no Souza também, Marcão. E nesse comparativo entre Souza e Jefité, eu vejo que o Jefité ele só leva vantagem em um quesito no Souza, Marcão, que é a imposição física, no quesito dele ser forte, né? É um jogador de mais imposição física e velocidade do que técnica. Só que tecnicamente falando, eu vejo que o Souza tem um grande passo de vantagem em relação ao Jefité. O Souza é um atleta que tem um melhor apoio ofensivo, ele é um jogador que chega melhor também até a linha de fundo, e o Jefité, ele ainda está construindo a sua história com a camisa do Palmeiras, e repito, eu vejo ele por enquanto até aqui como um jogador mais físico do que tecnicamente falando ser um atleta de grande destaque. Então aqui pra mim eu voto entre o jovem do Palmeiras e o jovem do Santos. Eu fico com o jovem santista Souza, lateral esquerdo. Ah, tá certo, tá aí o Thiago Jordão Bigodinho aqui no Varanda Futebol Debate. 3-2, Jordão? 3-2, olha o Santos aí, hein? Olha o peixe aí, em 3-2 para o Palmeiras no mano a mano. Vamos a mais um mano a mano agora. O terceiro zagueiro, né, Jordão? O terceiro zagueiro ou o primeiro volante, como queiram. Claro que teremos ali um Fux versus Arão, ou na zaga, ou na volância, Jordão. Exatamente isso, Marcão. Os jogadores atuais, o Ilharão e o Bruno Fux, eles têm ali semelhanças nas equipes, porque eles tanto fazem a função de terceiro zagueiro, ou às vezes eles atuam como primeiro volante da equipe. Mas neste mano a mano, o Ilharão, de 33 anos, ele tem 7 jogos pelo Peixe no Brasileirão, com nenhuma assistência, e ele recupera em média 2 bolas por partida. Já o Bruno Fux, de 26 anos, ele tem 22 jogos na temporada com o Palmeiras, nenhuma assistência distribuída, e ele também recupera em média 2 bolas por partida.
Tá aí, portanto, Arão versus Bruno Fux. Jordão, como zagueiro, eu prefiro o Fux, tá? Caso ele jogue um pouco mais avançado, aí eu sou Arão, né? Eu sou Arão. Depende muito da composição tática do Santos Futebol Clube. Eu não tô acreditando que o Santos amanhã, neste sábado, jogue com 3 zagueiros. Não tô acreditando. Para mim, o Santos vai jogar numa linha com 4 na defesa e o Arão como primeiro volante, tá? Então, o Arão, Jordão, é um jogador que tem crescido em termos de liderança no Santos Futebol Clube. É um jogador muito inteligente do ponto de vista tático. É um jogador acima da média no Santos Futebol Clube, na inteligência tática, no posicionamento. Jogador que sabe os atalhos do gramado, por mais que fisicamente ainda não esteja na sua melhor condição física. Já o Fux é um zagueiro importante, é um jogador importante nesse esquema tático do Abel Ferreira. Difícil essa, viu, Jordão? Muito difícil essa. Deixa eu ver os números aqui, para ver se eu consigo... bolas recuperadas 2, até os números são próximos, né? Mas são 22 jogos do Fux contra 7 jogos apenas do Ilharão. Analisar a assistência aqui para um zagueiro e para o meio-campista é um pouco mais complicado, mas em termos de bolas recuperadas, 2-2. Jordão, difícil essa, viu? Difícil essa. Eu vou ficar com o Ilharão, Jordão. Acho que o Arão tá crescendo em termos de desempenho, merece uma moral. O Arão é um dos jogadores hoje, nesse momento, nesta reta final, que podem ser um dos mais importantes desse elenco santista nesta reta final. Fico com o William Arão, mas difícil, hein? Essa é bem difícil mesmo, Marcão. E aqui na verdade, eu vou acabar ficando com o Ilharão, porque o Bruno Fux vai estar jogando improvisado como volante, muito provavelmente na Vila Belmiro, ou sendo ali aquele terceiro zagueiro também, Marcão. Mas na função de cada um, como vem ali um provável desenho tático de cada time, e o Ilharão, ele está proposto ali como primeiro volante da equipe do Santos, eu voto no Arão. Eu vejo que o Bruno Fux, ele faz uma temporada surpreendente. Ele chegou com um status ali de talvez ser apenas uma peça de reposição, um jogador para compor o elenco do Abel Ferreira, mas hoje ele se mostrou ser um jogador fundamental, seja fazendo a função de terceiro zagueiro, ele já atuou também um pouquinho mais do lado esquerdo e às vezes caindo inclusive como um volante da equipe. Mas função a função de meio-campista e volante, eu fico com o Ilharão nessa aí, que por mais que ele tenha vacilado no jogo contra o Flamengo, fazendo um pênalti infantil no meu ponto de vista, ele ainda assim tem mais cacuetes para esta função do que o Bruno Fux. Perfeito, perfeito. Tá aí o Thiago Jordão. Bigodinho, vamos a mais um. Quanto? 3-3, Jordão? 3-3, Santos buscou, hein? 3-3, equilíbrio aí no mano a mano, pelo menos até aqui. Equilíbrio no mano a mano, pelo menos até aqui. Vamos a mais um mano a mano, Zé Rafael versus Aníbal Moreno. Duelo de brasileiro contra hermano, Marcão. Zé Rafael de 32 anos e o Aníbal Moreno de 26 anos de idade. Começando com o Zé, ele tem 22 jogos no Campeonato Brasileiro com nenhuma assistência distribuída e 4 recuperações de bola por jogo. Já o Aníbal Moreno são 26 anos de idade para ele, 21 jogos na competição, uma assistência distribuída e em média ele recupera 3 bolas por partida. Jordão, baita duelo esse, né? Eu vou ficar com o Zé Rafael, um jogador que tem sido importante, por mais que o Santos não tenha um meio-campo ainda de máximo respeito, mas o Zé é um dos poucos jogadores do Santos que se salvam, né? Na análise do torcedor e na análise da mídia também, que cobre o Santos Futebol Clube. Eu acho que o Zé é um jogador um meio-campista completo, Jordão. O Zé sabe fazer as 3 funções de meio-campo. Ele é um jogador que sabe jogar como volante, sabe jogar como meio-campista central e consegue, inclusive, ter a qualidade que um meia precisa em determinado momento do jogo. Eu acho que se é um jogador que não merece as críticas pesadas do torcedor pelo atual momento do Santos, é o Zé Rafael, que é titular absoluto dessa equipe, versus um Aníbal Moreno, que perdeu um pouco de espaço nos últimos jogos, principalmente com os reforços que o Palmeiras contratou para essa temporada. Então, eu fico com o Zé Rafael. Acho que o Aníbal Moreno também é bom jogador, mas nessa eu tô com o Zé. Zé Rafalino é o meu voto, Jordão. Marcão, honestamente, essa aqui eu acho muito difícil porque
De um lado, eu vejo que a gente tem um Aníbal Moreno que, por mais que ele tenha perdido espaço, ele é um jogador de muita intensidade física. E assim, eu valorizo demais isso em um jogador porque ele consegue se entregar aos 90 minutos. Claro que o Zé Rafael é mais velho que ele inclusive passou por uma lesão na coluna, já não é mais um garoto como já foi em tempos passados. E essa aqui é um duelo muito bom, Marcão. Eu vou acabar votando no Zé, 32 anos de idade para ele, porque ele é mais fundamental ao esquema do Santos do que o Aníbal Moreno tem sido mais fundamental para o Abel Ferreira. Por exemplo, o Emiliano Martinez ele tem tido muito mais espaço do que o Aníbal. Não que o Aníbal não seja um bom jogador, mas é que o Abel Ferreira tem priorizado outro atleta. E no Santos Futebol Clube, hoje o Zé Rafael dá para colocar que ele é peça fundamental no esquema do Peixe. Seja ele atuando como um 8 ou até mesmo fazendo uma função um pouquinho mais avançada, às vezes até participando da armação da equipe. Então aqui eu voto no Zé Rafael, que curiosamente ele é ex-Palmeiras. Perfeito. 4-3, Santos? 4-3. Olha aí, hein? Olha lá. Surpreendente a virada do Santos Futebol Clube no mano a mano 4-3. Para quem achava que seria um passeio do Palmeiras no mano a mano, não é o que estamos vendo nesse momento. 4-3 para o Santos Futebol Clube. Pelo menos no mano a mano, o Santos vai levando vantagem. Vamos ao segundo homem. Na verdade, é o terceiro homem de meio campo, Jordão. Gabriel Bontempo versus Rafael Veiga. Isso mesmo, Gabriel Bontempo contra o Rafael Veiga. Veiga, inclusive, este que está fazendo a função de camisa 8 agora na equipe Alviverde. Mas começando com os números do jogador do Peixe, o Gabriel Bontempo tem 21 jogos na competição, com 2 gols e 1 assistência. E o Rafael Veiga, de 30 anos de idade, ele tem 21 jogos com 2 gols e 4 assistências distribuídas. Tá aí, ó. Gabriel Bontempo versus Rafael Veiga. Eu gosto muito do Bontempo, Jordão. O Bontempo, para mim, é um jogador de extrema qualidade, um jogador versátil, polivalente. Eu tenho certeza que o Bontempo vai crescer muito ainda, né? No mundo do futebol. Logo mais, quem sabe, até ser vendido por bons valores, jogando no futebol europeu. Para mim, é um jogador que tem qualidade para jogar na Europa, né? Jogador moderno, o Gabriel Bontempo. Mas nesta eu fico com o Veiga. Eu acho que o Veiga é mais protagonista, o Veiga é um jogador mais pronto já do que o Bontempo. O Bontempo é um jogador que ainda não tem, né, a titularidade garantida, ou seja, ele não é titular nem desse Santos, que é um Santos com muitos problemas, ou seja, e você tem do outro lado um Veiga que, por mais que não seja mais titular absoluto no Palmeiras, ainda continua sendo um jogador de muita importância. O Veiga contra a LDU foi importantíssimo, é um jogador que sofreu com lesões aí nesta temporada, na temporada anterior, né? Também é um jogador já um pouco desgastado no Palmeiras pelo tempo que está por lá, né? E o Abel Ferreira gosta de reciclar, mas eu fico com o protagonismo do Rafael Veiga contra a qualidade do Bontempo, mas eu acho o Bontempo um jogador mais coadjuvante. Já o Veiga, na minha opinião, é mais protagonista do que o Bontempo. Veiga, portanto, Jordão. Meu voto é Veiga. Olha, levando em consideração, eu vou trazer aqui o todo da temporada, considerando o Campeonato Brasileiro, Marcão, e como o Rafael Veiga ele está sendo deslocado, ele está fazendo aquele movimento parecido, inclusive, o que fez o Zé Rafael no Palmeiras, né? Ele começa mais avançado a sua trajetória com o Abel, e agora o Abel vem trazendo ele um pouquinho mais para a defesa, para ele fazer parte mais da transição da defesa para o ataque. E assim, considerando função por função do que cada um desempenha no Santos e no Palmeiras, no caso, aqui pela temporada eu fico com o Gabriel Bontempo. Eu acho que o Veiga é mais jogador do que o Gabriel Bontempo, tendo mais cacuetes para a partida, considero isso. Só que o momento de temporada eu vejo que o Gabriel Bontempo ele é superior ao Veiga no contexto geral. Porque o Veiga ele foi banco por muito tempo, a torcida do Palmeiras em certo ponto da temporada também não queria mais o Veiga fazendo parte das partidas, era um atleta que estava entregando pouco fisicamente falando. Ele cresceu nessas últimas 2 semanas, principalmente pelo protagonismo no jogo contra a LDU, mas eu ainda vejo que o Gabriel Bontempo em 2025 serviu mais para o Santos do que o Rafael Veiga em 2025 serviu mais para o Palmeiras. Portanto, temos o empate. Eu votei no Veiga, você votou no Gabriel Bontempo, Jordão. No critério de desempate, quem leva melhor?
vai levar o Rafael Veiga. Os números dele na competição são melhores do que o Bom Tempo. O Veiga tem 6 participações em gols e o Bom Tempo tem apenas 3. Portanto, está empatado o mano a mano em 4-4. Está empatado o mano a mano em 4-4. Vamos a mais um mano a mano. Equilíbrio neste momento. Ah, essa é boa, hein? Ih, mamãe! Neymar Júnior versus Felipe Anderson. Olha só, 2 jogadores que atuaram juntos são 2 meninos da Vila, Neymar Júnior de 33 anos e o Felipe Anderson de 32 anos de idade. Começando com o Neymar, para ele são 15 jogos no Brasileirão com 3 gols e nenhuma assistência, e do lado alviverde, um Felipe Anderson que em 27 jogos ele fez 4 gols e deu 2 assistências. Jordão, muito bom esse mano a mano, porque na verdade são 2 jogadores de uma qualidade interessantíssima. Claro que o Neymar num patamar muito acima do Felipe Anderson no futebol mundial, mas o Felipe Anderson também foi contratado pelo Palmeiras a peso de ouro, né? O Felipe Anderson tem um salário milionário no Palmeiras, foi uma contratação que era dada como uma baita de uma contratação, e o Felipe Anderson não é titular absoluto desse time do Palmeiras. Muitos torcedores do Palmeiras entendem que quando o Felipe Anderson está em campo, o Palmeiras cai de rendimento. É um jogador que chegou para ser titular absoluto e não conseguiu, né, ter esse status ao longo da temporada. E o Neymar Júnior é uma das maiores decepções, né, em termos de contratações no futebol brasileiro. O Neymar Júnior é um verdadeiro mico até agora do ponto de vista esportivo. Tá, Jordão? Então, eu acho que nenhum dos 2 jogadores nesse momento geram nem para um lado, nem para o outro, uma tranquilidade ao torcedor. O palmeirense não acredita que o Felipe Anderson pode decidir um jogo, assim como o santista não tem mais acreditado que o Neymar também pode decidir o jogo. E aí eu fico com a questão tática, Jordão. Olhando que tecnicamente os 2 jogadores não entregam aquilo que se imagina, eu fico com a entrega tática. E nesse caso, para mim, o Felipe Anderson é mais importante para o Abel Ferreira do que o Neymar para o treinador Juan Pablo Vojvoda. Aliás, o Neymar tem sido muito mais um problema do que uma solução. Com isso, eu fico com o Felipe Anderson, que por mais que não esteja jogando bem, ele cumpre bem o papel, né, colocado pelo treinador Abel Ferreira. Já o Neymar não. O Neymar não se supervisiona. O Neymar é um cara difícil de fazer gestão sobre ele. Tem atrapalhado demais, tem reclamado demais com a arbitragem, tem atitudes que não são bacanas perante ao grupo. Meu voto é no Felipe Anderson contra o Neymar. Lembrando que estamos olhando o momento e não a história dos jogadores. Como jogador, o Neymar foi muito mais jogador do que o Felipe Anderson. Concordo contigo, o Neymar foi muito mais jogador do que o Felipe Anderson, Marcão, só que eu vou ter que manter a mesma coerência que eu mantive, pelo menos no critério que eu segui para votar no Gabriel Bontempo, eu vou trazer aqui para votar também no Felipe Anderson ao invés do Neymar Júnior. Por mais que o Felipe Anderson, Marcão, não seja um baita craque, um jogador que decida muitos jogos pro Palmeiras, ele é um atleta que em 2025, dentro de campo, ele entregou mais pro Palmeiras do que o Neymar em 2025 entregou pro Santos. O Neymar nessa temporada, ele, por exemplo, tem mais cartões amarelos do que gols no Campeonato Brasileiro. O Neymar, sendo um jogador que ganha 4 milhões de reais, entrega muito pouco. E o Felipe Anderson, por mais que tenha um salário milionário, a título de comparação com o Neymar Júnior, ele tem um custo-benefício muito melhor do que o atleta do Santos, Marcão. Então aqui pela primeira vez eu vou votar em outro jogador que não é o Neymar Júnior. Fico com o Felipe Anderson nesse mano a mano. Placar atualizado do nosso mano a mano, Jordão. Palmeiras virou, Marcão. 5 para o Palmeiras, 4 para o Santos aqui ainda dentro de campo. 5-4 para o time do Palmeiras. No mano a mano mesmo o Palmeiras com time alternativo. Palmeiras vai levando a melhor. Vamos ao ataque pela direita. Robinho Júnior versus Maurício. Vamos a eles. O Robinho Júnior de 17 anos de idade contra o Maurício de 24. O Robinho Júnior que tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro, ele ainda não participou de gols ou também de assistências. Já o Maurício, ele tem 25 jogos na competição com 3 gols anotados e 7 assistências distribuídas. É o garçom do Palmeiras. Jordão, aqui um jovem jogador contra um jogador que é um pouco mais rodado, um pouco mais cascudo, que é o Maurício, né? O Robinho é um jovem jogador, tem apenas 17 anos de idade, né? Eu acho que é um jogador que tem sido um jogador importante nesta reta final do Santos Futebol Clube,
tem conquistado o seu espaço de forma merecida, principalmente porque ele tem personalidade, ele não se esconde do jogo, né? É um jogador que tem feito aquilo que os jogadores mais experientes do Santos não estão conseguindo fazer, né? Que é colocar a cara para bater, quer ir para cima do adversário, quer pedalar, quer jogar para cima, independente do palco que esteja jogando, seja na Vila Belmiro ou seja no Maracanã. Mas eu ainda fico com o Maurício. Acho que o Maurício é um jogador mais pronto, Jordão. O Robinho é um jogador que tem um potencial, tem um futuro brilhante. Mas nesse momento, meu voto ainda é do Maurício. O Maurício é um jogador pronto. O Maurício é um cara que hoje é titular do time do Palmeiras. É uma das peças mais importantes do Abel Ferreira e é um jogador versátil. Por mais que não seja um craque, por mais que não seja um jogador indiscutível do ponto de vista técnico, mas ele é um jogador importante e se encaixa muito bem no estilo tático que o Abel Ferreira gosta de ver o Palmeiras. Pode jogar por dentro, pode jogar aberto pela direita, pode jogar até como falso 9. É um jogador mais completo hoje do que o Robinho Júnior e o Maurício. E esse aqui é um duelo que eu vejo que ele é desigual, no sentido porque nós temos um jogador em formação, que ainda é o Robinho Júnior, e do outro lado a gente tem um atleta que está chegando no seu auge físico, que é o Maurício. E além do mais, o Maurício nessa temporada ele tem entregado muitos gols para o Palmeiras, participações em gols para a equipe do Palmeiras. Ele tem 7 assistências no Campeonato Brasileiro e, por exemplo, o segundo com mais assistências da equipe tem apenas 3. Então o Maurício ele tem o dobro do que os seus companheiros e do outro lado o Robinho Júnior ele ainda está caçando, está conseguindo o seu espaço dentro do Santos. Aqui eu voto no Maurício até com uma certa tranquilidade, porque estamos falando de um atleta pronto e que está ali cavando a sua vaga com uma peça fundamental para essa continuidade do Palmeiras em anos futuros, e o Robinho Júnior que ainda está construindo a sua carreira. Aí, portanto, eu voto no Maurício. Placar atualizado do mano a mano, Jordão. 6-4 para o Palmeiras, e dentro de campo já dá para cravar que o Alviverde levou a melhor sobre o Santos. 6-4 para o Palmeiras, portanto, no mano a mano, vamos ao último mano a mano entre os 11 titulares. Lautaro versus Bruno Rodrigues. Vamos lá, Lautaro Dias de 27 anos contra o Bruno Rodrigues de 28. O Lautaro Dias que tem 17 jogos no Brasileirão, com 3 gols e 1 assistência, e o Bruno Rodrigues de 28 anos, ele tem 6 jogos na competição, 2 gols e nenhuma assistência. Tá aí, Jordão. Essa aí também eu vou falar uma coisa pra você. O Lautaro, tecnicamente, é muito fraco, né, Jordão? O Bruno Rodrigues foi um destaque do Cruzeiro na temporada 2023, que fez com que o Palmeiras pagasse um valor altíssimo para ter o Bruno Rodrigues. O jogador, infelizmente, acabou tendo uma lesão de LCA por 2 vezes, quase 2 anos fora dos gramados, e volta nesta temporada e já tem sido utilizado pelo treinador Abel Ferreira mais vezes. Para mim, Bruno Rodrigues, Jordão. Bruno Rodrigues é mais 9, Bruno Rodrigues é mais qualificado, Bruno Rodrigues tem mais repertório, para mim até com uma certa vantagem. Bruno Rodrigues versus Lautaro. Lautaro é um jogador operário, Lautaro é um brigador, Lautaro é um jogador de muita movimentação e para por aí. Portanto, Bruno Rodrigues. Vou votar aqui no Bruno Rodrigues também, e assim, Marcão, com facilidade, porque o Bruno Rodrigues, até fazendo uma brincadeira, ele sem joelho é melhor do que o Lautaro Dias, Marcão. É um jogador que passou por 2 LCAs e é um atleta que nessa temporada, em 6 jogos, ele tem 2 gols. A média de gols deles, a título de comparação com a do Lautaro Dias, é superior. E o Lautaro, ele tem dificuldades técnicas em campo. Não que o Bruno Rodrigues seja um jogador fora de série, mas ele pelo menos consegue dominar a bola. Ele consegue participar de um ataque com a bola nos pés, não só correndo para abrir espaço, Marcão. Então, assim, para mim é Bruno Rodrigues com muita tranquilidade. O Lautaro Dias, ele ainda é um jogador que, infelizmente, deixa muito a desejar com a camisa do Santos. Tá aí, portanto, Bruno Rodrigues, na opinião do Thiago Jordão. Meu caro Thiago Jordão, 7-4, é isso? 7-4 dentro de campo, mesmo com jogadores alternativos, o Palmeiras leva melhor sobre o Santos nesse mano a mano. Tá aí, portanto, 7-4. Vamos para fechar com o treinador. Vamos aos comandantes, ao professor Abel versus o professor Juan Pablo Vojvoda. Jordão.
Vamos ao duelo de treinadores, português versus um argentino. E começando com o argentino do Santos, o Juan Pablo Vojvoda, que tem 12 jogos no comando do Peixe, com um aproveitamento de 33%. Já o Abel Ferreira, ele tem 32 jogos no comando do Palmeiras nesse ano de 2025 pelo Brasileiro e tem 70% de aproveitamento. Ah, Jordão, não dá pro Vojvoda, né, Jordão? Estamos falando do melhor treinador da atualidade no futebol brasileiro, o português Abel Ferreira. O Abel Ferreira é um dos maiores treinadores que esse país já teve. Os números dele falam por si só. O Abel Ferreira não cansa de reciclar o Palmeiras, não cansa de fazer transições entre base e profissional, todas com êxito. Quando você acha que o Palmeiras vai cair, o Palmeiras se mantém ou até mesmo melhora. E isso é fruto do trabalho do incansável Abel Ferreira. Obcecado, grande treinador, estrategista, ótimo gestor de grupo, enfim. Ele pode ser arrogante, pode ser prepotente nas entrevistas. Talvez seja o único defeito dele, Jordão. Mas no mais, sobram qualidades pro Abel Ferreira, que para mim é um baita de um treinador, um dos maiores treinadores que esse país já viu aqui em solo brasileiro. Portanto, Abel Ferreira, o Vojvoda é bom treinador, mas ainda não conseguiu dar uma cara para esse Santos Futebol Clube, não tem esse elenco nas mãos ainda, o Vojvoda tem batido cabeça. Eu acho que está faltando também um pouquinho mais de personalidade para o Juan Pablo Vojvoda, portanto aqui, com sobras, Abel Ferreira. Olha, eu sou muito fã do Juan Pablo Vojvoda, mas nessa aqui, infelizmente, não dá pra ele, Marcão. Eu gosto demais do treinador argentino, mas do outro lado eu vejo que o Abel Ferreira, ele é o melhor técnico da América. E considerando a América inteira, América do Sul, Central e do Norte. Pra mim, o Abel Ferreira é um treinador fora de série aqui no nosso solo, no nosso continente americano. E além do mais, em solo brasileiro, é unanimidade. Pra mim, ele é um melhor treinador do que, por exemplo, é o Felipe Luiz, do que já foi o Renato Gaúcho, entre outros. O Abel Ferreira, ele é um treinador estrategista e é um técnico que sabe extrair o melhor de cada jogador. Ele tem todo o seu elenco na sua mão. Ele conhece cada jogador, conhece cada característica e o que ele pode entregar dentro do campo de jogo. E por conta disso, não só, claro, não só por conta disso, eu vejo que o Abel Ferreira ele ainda tem personalidade. Ele consegue barrar alguns jogadores em algumas situações, coisa que o Juan Pablo Vojvoda, até aqui no Santos Futebol Clube, poderia ter feito com o Neymar e ele ainda não teve o pulso firme para fazer isso. Então aqui para mim, com sobras, Abel Ferreira, o gajo do Palmeiras. Final do Mano a Mano, placar atualizado do Mano a Mano, meu caro Thiago Jordão. Analisamos os 11 titulares, mais os treinadores, placar final. Quanto pro Palmeiras, quanto pro Santos, Jordão? Esse mano a mano foi vencido pelo Palmeiras com um placar de 8 para o Palmeiras contra 4 do Santos Futebol Clube. Tá aí, portanto, o final do Mano a Mano do clássico deste sábado, 21 horas. A bola vai rolar, então fica ligado, porque olha, a programação do Varanda Futebol Debate promete demais. Obrigado, meu caro Thiago Jordão. Deu Palmeiras no Mano a Mano. Quem sabe o Peixe surpreenda na Vila Belmiro neste sábado. Um abraço para você, Jordão. Sempre um prazer ter você aqui no Varanda. Grande abraço, Marcão. Um abraço a todo mundo que nos assistiu aqui no Varanda Futebol Debate. Um bom dia, boa tarde ou boa noite a vocês. E claro, deixem aqui no campo de comentários quem você concorda que é na nossa análise e quem você discorda na nossa análise, para a gente ter um debate bem legal sobre esse duelo clássico da saudade que teremos entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, sabadão, às 21 horas. Tá aí, é sempre importante a sua opinião aqui no canal Varanda Futebol Debate. Obrigado ao Jordão, obrigado a todos vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.